Olá, quero contar uma experiência que para mim é quase um desabafo também. Tive uma experiência que nunca contei para ninguém, nem mesmo para minha esposa. Resolvi contar aqui no canal pelo fato de meu anonimato ser preservado. A experiência que eu tive foi algo tão bizarro que eu tinha medo de ser taxado como louco se eu contasse para outras pessoas. Tudo aconteceu no ano de 2014. Eu moro no estado do Mato Grosso do Sul. Moro em um pequeno sítio com minha esposa e uma de minhas filhas, que ainda é adolescente. A cidade que eu vivo fica perto da fronteira com o Paraguai. Eu tenho uma criação de porcos, também crio umas vacas leiteiras e a pecuária tem sido uma das fontes de renda da minha família. Algo que sempre gostei de fazer foi pescar à noite. Na maioria das vezes eu ia sozinho, mas em algumas ocasiões eu ia com os meus primos que me visitavam de vez em quando. Me lembro que em uma quinta-feira resolvi ir pescar na mata. Fiz todas as tarefas do dia. De manhã cedo fui vender leite na cidade e entregar alguns pedidos que já estavam encomendados. Fazia todas as entregas e vendia o meu leite em um assaveiro. Quando chegou a noite depois do jantar, preparei minhas coisas e fui a pé para a pescaria. Eu tinha que caminhar uns 5 quilômetros. Em uma certa parte do trecho, eu tinha que cruzar a BR. Depois eu entrava em uma estrada de terra novamente, que era uma descida e tinha curvas bem fechadas. Apesar de tudo, ali era um lugar iluminado, pois perto dali, onde eu ia pescar, havia um condomínio fechado, então as pessoas aproveitavam para ir fazer trilha ou banhar naquele rio. O lugar onde eu estava passando tinha iluminação até onde terminava o caminho. Depois disso, era só mata e escuridão. Eu decidi sair por volta das 8 horas da noite, pois nesse horário já não tinha mais ninguém naquela região, então seria mais tranquilo para eu pescar. Eu planejei acampar na beira do rio e só voltaria de manhã cedo por volta das 5 horas da manhã do dia seguinte. Enquanto eu caminhava, eu vi um clarão que vinha de dentro do mato, que durou alguns segundos. Aquilo me chamou bastante atenção, mas eu achava que poderia ser alguém tirando fotos com flash, pois às vezes tinha gente que ia à noite tentar fotografar algum bicho para fazer pesquisa ou coisa do tipo. Quando eu cheguei no local, preparei minhas coisas, acendi uma fogueira um pouco distante da beira do rio e comecei a pescar. Eu estava praticamente sozinho naquele lugar escuro. Somente a fogueira era a minha única fonte de luz e calor naquele lugar. Eu tinha armado minha barraca também. Certo momento, acredito que por volta de umas 10h30 da noite, eu comecei a escutar passos ao longe. Olhei para os lados, mas não via ninguém. Poderia ser alguém que estivesse por ali perto pescando também. De repente, enquanto eu estava sentado na beira do rio, de frente para a água, eu vi um clarão novamente, como se fosse o flash de uma câmera fotográfica que iluminou por uma fração de segundos tudo que estava ao meu redor. Era possível ver esse reflexo através da água do rio. Eu olhei de novo para trás e dessa vez vi alguém ao longe que se aproximava em passos bem lentos na minha direção. Eu me levantei e via que parecia ser um homem baixinho, mas como ele estava longe da fogueira, não dava para ver direito. Eu tentei cumprimentá-lo dizendo boa noite, mas aquela pessoa não falou nada e vinha se aproximando lentamente em direção à fogueira. Como aquele indivíduo não me falou nada, eu peguei minha lanterna e mirei em direção a ele. Eu tive uma das visões mais bizarras da minha vida. Eu vi um homenzinho careca, tinha olhos muito grandes, amendoados e negros. Sua cabeça era bem grande e tinha uma boca muito pequena. E apesar de ser um humanoide, não tinha nada a ver com um ser humano. Aquele ser vestia uma espécie de macacão cinza que era colado em seu corpo, como se fosse uma roupa de mergulho. Quando eu me dei conta do que era, eu não pude acreditar no que estava vendo. Na hora eu corri e deixei para trás todas as minhas coisas. Porém me lembro por um momento que alguém segurou no meu braço e eu desmaiei. Quando eu acordei, eu estava de novo na beira do rio, mas em um lugar um pouco afastado de onde eu estava pescando.
Voltei de novo ao lugar onde eu havia armado minha barraca, peguei minhas coisas e fui embora. No meio do caminho, eu estava ponderando sobre aquela criatura que eu vi e não conseguia entender como eu cheguei na beira do rio, se eu havia corrido para o lado oposto, e quem foi a pessoa que me puxou pelo braço com tanta força ao ponto de eu desmaiar. Já eram 8 horas da manhã. Cheguei em casa, tomei um banho. Minha esposa estranhou de eu voltar para casa tão tarde e sem nenhum peixe. Eu disse que a pescaria não foi boa. Tomei um banho e quando estava debaixo do chuveiro, eu pude ver que haviam marcas como se fossem pequenos cortes paralelos em meu ombro esquerdo. Pareciam que foram feitos com um bisturi, porém não sangravam e nem doía. Eu estava muito assustado, mas achei melhor não contar para minha esposa para não assustá-la e ninguém porque era algo muito difícil de acreditar. Resolvi eu mesmo tratar aqueles pequenos cortes com algumas pomadas até que os cortes cicatrizaram em menos de 30 dias. Durante umas 2 semanas, desde que eu vi aquele ser, eu sentia muita dor de cabeça e às vezes uma tremedeira inexplicável em minha mão esquerda, mas logo esses sintomas desapareceram com o tempo. Sei que é algo difícil de acreditar. Não quero convencer ninguém a acreditar no que eu estou relatando, mas sei que eu não sou o único que passou por esse tipo de contato, e assim como eu, essas pessoas preferem o anonimato por medo de serem taxadas de loucas ou sofrer assédio da imprensa ou até mesmo do governo. Como o caso de Varginha, por exemplo. Então eu não quero chamar atenção, apesar de o caso de Varginha ser muito mais notável que o meu. Hoje eu penso que não estamos sós. Existem tipos de vidas inteligentes que nos visitam na escuridão, mas o que eles vêm fazer aqui, isso eu não sei. Só sei que nunca mais quero ficar cara a cara com essa criatura de novo. Boa noite.